Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui a visita de dois comentaristas. A visita, não, sempre estão aqui, são nossos parceiros do programa. Gustavo Bernardi, prazer em tê-lo aqui no estúdio, né? Sérgio Neto, nosso futuro presidente do CETSERGS, aliás, assume no próximo dia 22 agora, um novo mandato no Sindicato dos Transportadores de Cargas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de, antes de nós tratar do assunto de cada um de vocês, ouvir a opinião dos dois sobre essa questão que nós conversamos aí há pouco e que é o assunto do ano, imagino também, que vai ter grandes desdobramentos, que é a questão dos royalties do petróleo. Então, Gustavo Bernardi. Bom, Silvio, eu vou apenas complementar um pouquinho a resposta do Luiz Costa, nosso entrevistado anterior, e explicar que o Brasil, na questão dos royalties de petróleo, optou pelo que se chama de teoria do risco. Os estados em que há a operação recebem maior participação nos royalties por conta do risco da operação, risco ambiental, risco social, inclusive, né? Essa regra legal hoje está sendo alterada, está se tentando alterar, ampliando aí a distribuição dos royalties do petróleo aos demais estados. A minha opinião pessoal é que nada mais justo do que isso, né? Da forma como nós tínhamos a legislação anterior, os outros estados da federação, ou nada ganhavam, ou muito pouco ganhavam em decorrência dos royalties do petróleo. Mas eu entendo também que o pleito de uma maior participação nos royalties daqueles estados em que há operação de extração, ela é justa também. Então, no meu entender, eu entendo que sim, deve haver uma maior distribuição dos royalties, mas se deve levar em conta também o risco maior para o estado em que está ocorrendo a operação, risco ambiental e principalmente risco social. Sérgio Neto, é a sua opinião? Bom, Silvio, eu entendo que vivemos numa federação, né, uma república federativa, e a despeito do terrorismo que vem fazendo o governador do Rio de Janeiro, eu só tenho uma frase a dizer: finalmente o que eu ouço há muitos anos, o petróleo é nosso. Agora ele passou a ser nosso, né? Com essa definitivamente decisão, definitivamente passou a ser do Brasil. Inclusive, constitucionalmente, a riqueza do subsolo é do país inteiro, da nação brasileira, né? Bom, doutor Gustavo Bernardi, o senhor tem, eu estou sabendo que o senhor tem recebido muitas manifestações de telespectadores pela sua participação aqui, é isso? Sim, na verdade, hoje eu vou aqui só reproduzir, em resposta aos e-mails que recebi, questionamentos que têm sido recorrentes pelas pessoas que têm nos visto na TV. E esse questionamento, nesse início de ano, ele é relevante porque ele nasce sempre da mesma questão, que é o velho e hoje consistente atraso na entrega das obras, na entrega dos imóveis novos, dos imóveis comprados na planta. Eu vou pensar aqui duas respostas, porque é o que eu imagino vai responder para todos os que têm mandado e-mails. E a pergunta é sempre a mesma: qual é o direito do comprador quando ele se vê frente ao atraso na entrega da sua unidade? Preciso compreender que a compra desses imóveis, né, ela se estabelece através de um contrato que, por sua vez, estabelece uma relação aí de direitos e deveres, não apenas do comprador, mas também da construtora. Temos observado que aumentou muito, de forma significativa, o atraso na entrega dos imóveis novos no município de Porto Alegre e também agora no município da Grande Porto Alegre. Isso se deve a diversos fatores. Eu não afasto aqui a alegação de muitas construtoras de que o maior fator é o fator trabalhista, a falta de mão de obra, e principalmente o fator aí público, que é a demora nas licenças, a demora nas liberações, a demora em se alcançar os habites, o que é necessário a se fazer o financiamento final, que na sua grande maioria tem. Mas em resposta aos questionamentos, nós temos que entender o seguinte: aquele contrato em que você, consumidor, estabeleceu com a construtora, ali está posta uma data de entrega deste imóvel. A grande maioria dos contratos também tem uma data de prorrogação, 90, 120, 180 dias. A partir do momento que esse imóvel não é entregue nessa data, nasce para você, comprador, um direito. E nasce para a construtora um dever, que se chama mora. A construtora, então, está em mora com aquele contrato. Uma mora parcial, porque ela ainda pode entregar o imóvel, mas ela está em mora. E esta mora produz uma série de outros direitos. O maior deles é que este comprador deverá ser indenizado com um determinado percentual que tem girado nas decisões judiciais entre 0,5% e 1% do valor do contrato a cada mês de atraso.
É muito grande o número de situações como essa. E também é muito grande o número de demandas judiciais que tem gerado isso. Há também um outro direito. Muitas pessoas passam a ter outros problemas de cunho extrapatrimonial. Por exemplo, o que é muito comum de acontecer? Bom, a promessa de entrega do meu imóvel é janeiro. Eu vou rescindir, vou encerrar o meu contrato de locação do imóvel onde eu moro em dezembro, em fevereiro. E se vê diante de não ter aonde ir morar. Bom, isso tem gerado algumas outras indenizações de cunho extrapatrimonial, geralmente, comumente chamadas de dano moral, mas que, caso a caso, devem ser analisadas. O outro questionamento que me tem chego é se é possível rescindir os contratos. Encerrar o contrato. Eu não quero mais esse imóvel, me dá de volta o meu dinheiro aqui. Bem, a primeira explicação que precisa ser dada é que, enquanto você não recebeu o imóvel, você pode rescindir a qualquer momento, tendo ou não atraso na entrega desse imóvel, né? Muitas pessoas questionam se elas podem. Bom, eu não vou ter mais como pagar aqui este contrato, eu não vou ter mais como honrar essa dívida e eu não quero perder tudo que eu paguei, e agora o que eu faço? Vai rescindir o contrato, né? Entra em contato com a construtora, se a construtora assim o não quiser, o judiciário vai provocar essa rescisão. E o judiciário tem decidido que as construtoras têm que devolver tudo aquilo que a pessoa pagou e corrigido na mesma moeda do contrato. Então, se o contrato estabeleceu o INCC, vai ser o INCC, se estabeleceu algum outro índice, vai ser outro índice. Então, complementando a resposta, sim, você pode rescindir a qualquer momento, tendo ou não atraso na entrega do imóvel. Doutor Gustavo Bernardi, qual é o contato que posso fazer com o senhor? Por e-mail é mais interessante, né? O cara pode historiar ali melhor. O que a gente tem divulgado sempre aqui, para todo mundo que queira mandar questionamentos, dúvidas, perguntas, é o bernardi@bernardi.com.br. Tá bom. Doutor Sérgio Neto, boas notícias essa semana. Quer dizer, temos aí uma liberação recorde, me parece que numa situação como nós estamos vivendo no Brasil, de recursos para obras do PAC 2. Pois é, Silvio, e aqui nos assistem, nós tivemos essa semana uma reunião em Brasília, né? O prefeito participou dessa reunião. E o senhor esteve lá, né? Sim, a governadora Dilma, a presidente Dilma liberou em torno de 30 bilhões para o PAC 2 e praticamente Porto Alegre foi muito bem contemplada com isso, com obras previstas para o entorno da Arena, que nos interessa muito, né? O entorno da Arena, eu acho que é uma obra necessária neste momento, porque com a finalização da BR-448, aquilo ali vai virar um nó, na verdade, no trânsito. Já está hoje com um momento muito difícil de trafegar ali nos dias de jogos. E também para o Porto Seco também, 37 milhões para a abertura do acesso norte no Porto Seco, que há mais de 20 anos se pleiteia essa abertura do acesso norte, porque os caminhões cresceram muito de tamanho, aquela região ficou conflagrada pelo número de habitações e empresas e não se consegue mais trafegar naquela região. Portanto, o Porto Seco estava caindo em descrédito porque não tinha um acesso adequado que pudesse sair diretamente na freeway. Dentre outras obras também, a Prefeitura de Canoas, estudos para aeromóvel, ampliação do aeromóvel. Isso aí alegra Porto Alegre, alegra o Rio Grande do Sul também, né? Porque muita coisa de saneamento para o Estado também está sendo liberada nesse PAC 2. Isso reforça, Silvio, uma tese que nós temos de que o governo federal tem recursos para aplicar no Brasil, seja para infraestrutura, de saneamento, seja para estradas, seja para portos, aeroportos. O governo federal tem recurso, importa aplicá-los. E é o que o governo está fazendo neste momento. E importa ter projetos. Eu me lembro que, uma época, nós tínhamos muito dinheiro. Na década de 80, por exemplo, o Brasil tinha muito recurso para emprestar, mas as capitais, e sobretudo Porto Alegre, naquela época eu vivenciei muito isso, não tinha projeto. Quer dizer, o setor público não despertava para isso. Não adiantava chegar em Brasília e ir lá pedir dinheiro se não apresentasse projeto. Hoje não, hoje está se profissionalizando essa área, e eu acho que realmente Porto Alegre está de parabéns porque tem administradores aí que estão com essa visão, né, técnica, visão futurista da cidade. Obrigado pela presença de vocês e até a semana que vem. Um rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já.